queridos amigos, é uma alegria mais uma vez compartilhar com vocês algumas reflexões acerca dos ensinamentos de Jesus. E neste momento delicado, onde estamos ainda em isolamento social, nós rogamos a Deus que continue a nos fortalecer em fé, em esperança e que possa cuidar de toda a humanidade para que possamos todos nós juntos superarmos esses desafios que se apresentam no momento atual. Gostaríamos de lembrar, a pedido da diretoria do IEE, que o atendimento fraterno está disponível de forma virtual através do site do IEE. O endereço é www.ieesp.org.br. Basta entrar lá e seguir as orientações para o agendamento. Hoje abordaremos o tema "É necessário acabar não com o inimigo, mas com a inimizade". É um tema bastante atual e abordaremos ele através da doutrina espírita, observando não somente os aspectos relacionais, mas principalmente as questões espirituais que nos envolvem quando estamos numa relação de inimizade, de desafeto, de desarmonia com alguém. E esta será a reflexão pautada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Qual de nós não terá hoje ou não terá tido em alguma vida passada um desafeto, um inimigo, uma pessoa o qual nos quis perseguir ou quer nos fazer mal? E também o contrário, qual de nós algum dia já não terá nesta ou em outra existência, uma vez que nos sentimos prejudicados por outrem, buscado uma vingança, nutrido um sentimento de ódio, desejando que aquela pessoa pegasse uma doença ou estivesse mal, ou que a sua vida não desse certo porque ela nos prejudicou. E todas as vezes que nós lembrarmos de alguém que nutre de alguma forma um ódio por nós, ou que nós também nutrimos uma mágoa, um dissabor e um rancor por alguém, será muito necessário seguirmos as instruções que a lição deste capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. O ponto principal desta lição é pautado numa fala de Jesus, quando ele nos pede para amarmos os nossos inimigos. E ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo que é necessário amar e orar pelos vossos inimigos. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. E alguns de nós poderá se perguntar: como que eu posso amar um inimigo, amar ou orar por alguém que me persegue, que me quer mal? Outros poderão inclusive pensar: mas se eu orar, se eu quiser bem a esta criatura que me persegue, é possível que eu vá fortalecê-la e dar mais forças para que ela possa fazer o mal me perseguindo. E nós vamos, então, tentar quebrar um pouco dessa lógica que nós normalmente somos levados a crer, para buscar outros elementos de apoio espiritual, para verificarmos que amar os inimigos nos será muito benéfico em muitos aspectos. Então nós vamos nos perguntar se Jesus nos trouxe essa recomendação quando aqui ele esteve entre nós, amar os vossos inimigos, como que era isso antes dele? Por que ele propôs amar os inimigos? E como que era a relação antes dessa máxima de Jesus? Nós vamos lembrar que no Pentateuco judaico, que corresponde aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos ter lá já algumas regras de bem proceder em relação aos nossos amigos e aos nossos inimigos. E aquela época, lá em Êxodo, em Levítico, já se sugeria que nós tivéssemos uma boa relação com o nosso inimigo. Então, em Êxodo, por exemplo, nós temos duas situações. Uma dizendo que se algum animal fosse achado de um inimigo, de um desafeto nosso, que nós devolvêssemos esse animal àquela pessoa. Que se nós encontrarmos um inimigo nosso com fome e com sede, que nós lhe dessemos de comer e de beber. Então, apesar de a lei mosaica ou essas leis contidas nesse Pentateuco judaico, em alguns momentos nos parecerem muito rígidas e até mesmo injustas, como é o caso da lei de Talião, que nós vamos falar rapidamente sobre ela, mas já demonstrava uma evolução no sentido do trato com alguma inimizade. A lei de Talião, que todos nós escutamos, também Jesus já tinha alertado sobre ela. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é essa lei de Talião que era também praticada à época? Primeiramente, Talião não foi uma pessoa. A lei de Talião seria uma lei de retaliação. Então, era uma pena que era aplicada rigorosamente igual aquilo que foi gerado pelo agressor. Então, se a pessoa ali ferisse alguém no olho, ela seria igualmente ferida no olho também, como punição. Se ela tivesse brigado com alguém e quebrado um dente, igualmente teria o seu dente quebrado. E essa lei, ela consta lá nesses 5, né, Lei de Talião, nesses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Alguns acham que foi Moisés que inventou a Lei de Talião. Não foi Moisés. A Lei de Talião é antes de Moisés. Ele simplesmente incorporou algo que já existia na cultura deles, ali do judaísmo, e que é pregressa àqueles livros. E, de certa forma, nós podemos hoje estar pensando, poxa, como que eram bárbaros aquelas pessoas, mas lembrando que essa humanidade de 2000 anos atrás, ela precisava de leis mais rígidas nesse sentido, que pudessem introjetar um medo social para que fosse colocado um respeito e não ficassem as coisas muito soltas. Logicamente que de lá para cá nós já evoluímos bastante em questão à respeitabilidade do ser humano e do nosso próximo, mas ainda hoje nós talvez não tenhamos condição de colocar em prática essa máxima de Jesus nos convidando a dar um passo além do que era estabelecido à época. Então, quando Jesus diz, amai o vosso inimigo e orai por ele, ele está nos convidando a dar o máximo de nós. E quando ele fala em amar o nosso inimigo, não necessariamente deverá ser compreendido como aquele mesmo amor, aquele mesmo desvelo que aplicamos com os nossos familiares, com aqueles nossos amigos queridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que eu citei, lá os espíritos superiores nos trazem que amar o vosso inimigo é o seguinte, é já não desejar vingança, não é querer ter o mesmo carinho que nós teríamos com alguém muito conhecido e muito próximo a nós, mas pelo menos já não desejar o mal àquela criatura que nos prejudicou e tentarmos quebrar aquele círculo vicioso de querer que aquela pessoa sofra ou seja punida por nossas mãos. É importante lembrar que todas as vezes que nos sentimos prejudicados, existe uma tendência natural a nós querermos
essa justiça, essa correção já logo aqui nessa atual existência. E às vezes essa justiça falha, mas o que nunca falha é a justiça divina. Então, quando nós fazemos a nossa parte, acreditando que o Pai, que é bondoso, amoroso e ama tanto nós quanto aquele que nós nos declaramos inimigos, ou vice-versa, aquela pessoa que nós consideramos perversa, o amor de Deus é o mesmo para com aquela criatura que está naquele momento em equívoco, está naquele momento em ausência de luz, de entendimento, de esclarecimento para não trilhar caminhos que prejudiquem as outras pessoas. Mas um dia ela poderá enxergar sim e corrigir tudo aquilo que foi de alguma forma feito e prejudicado para outras pessoas. E o mais interessante é que normalmente essas pessoas que nós consideramos más e que têm muita energia para fazer coisas ruins, que possam atrapalhar a vida das pessoas, quando elas se convertem para fazer a prática do bem, elas fazem coisas maravilhosas, elas têm também uma energia para poder fazer coisas e realizações maravilhosas, benéficas, que talvez nós nos surpreendamos. Então ela está apenas usando a energia, a capacidade dela para o lado equivocado. Mas quando ela entende o papel dela como ser relacional, social e de respeito, fará coisas maravilhosas por muitas pessoas. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento inicial de que quando somos feridos, magoados, o primeiro ponto é perdoar. E o perdoar aqui significa nós não querermos levar adiante o revide. A partir do momento que nós fazemos isso, nós já poderemos evitar muitos dissabores futuros, porque a partir do momento que nós somos prejudicados por alguém e nós vamos querer revidar, existe uma matemática espiritual muito interessante trazida pelo Dr. João, e ela diz assim, que toda ação ruim de prejudicar alguém, ela pode ser considerada com valor -1. E quando nós temos uma ação benéfica, ela pode ser considerada o valor +1. Então, se nós temos alguém que pratica o mal e nós vamos querer revidar, é -1 com -1, dá um resultado -2, onde as duas pessoas são prejudicadas. Quando nós temos alguém fazendo mal e a outra não revida, já é melhor do que quando as duas pessoas estão revidando entre si. Então nós vamos ter ali -1 mais 0, mas ainda fica uma ação má, vamos dizer assim, repercutindo no universo. E quando nós temos o -1, que é uma ação má, mas a outra parte, ela vai além, ela faz uma prece, ela quer o bem do outro, então nós temos a anulação deste mal, porque nós temos o -1 com a prática do bem, que é o +1. Então nós vamos perceber que faz todo sentido esta máxima de Jesus de querer amar o inimigo e orar por ele, porque é como se nós estivéssemos fazendo uma profilaxia para todo o universo. Nós estaremos, além de nos fortalecendo intimamente, nós vamos também, de alguma forma, auxiliar a todos e a tudo que está em nossa volta. E nós sabemos, através de obras clássicas da doutrina espírita, que quando alguém é prejudicado e temos uma situação de inimizade, levando às vezes uma pessoa a matar o inimigo, achando que com aquilo estará lavando a sua honra, fazendo justiça e eliminando aquele desafeto e cessando seus problemas, na realidade é o contrário. É ali que seus problemas estão começando, porque nós sabemos pela doutrina espírita
que eliminar um desafeto, eliminar um inimigo, na realidade não vai fazer com que aquela criatura desapareça da face da terra e eliminemos o seu ódio, o seu rancor. Sabedores que somos de que a alma é imortal, ao eliminarmos um inimigo, a inimizade continua. E o ódio daquela pessoa que foi eliminada, ele cresce ainda mais. E nós estamos ali, ao fazer aquele ato de eliminar o inimigo, nós estamos libertando aquele espírito do seu corpo material e deixando ele totalmente livre para executar ações que são de ódio, de vingança contra nós, que atentamos contra a vida dele, mesmo quando nós nos colocamos na postura de vítima e eliminamos alguém que tenha sido o nosso algoz. A justiça divina não trabalha dessa forma, onde nós podemos fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que sempre deixar a vida seguir seu curso. Aquela pessoa que quer nos prejudicar, essa sim, nós podemos chamá-la de inimigo, porque às vezes nós confundimos adversários com inimigos. O adversário é aquele que pensa diferente de nós, que às vezes nos provoca em alguma situação, que é até positivo, porque nos faz enxergar nossos defeitos, nos faz crescer, porque a partir do momento que ele nos provoca, nós vamos querer ser melhores e provar para ele que nós somos muito mais capazes do que aquela provocação dele. Isso tem um aspecto até positivo. E nós não deveremos, então, considerar o adversário, que é aquele que às vezes não nos trata bem, mas não nos prejudica economicamente ou de forma moral, no sentido de expor ou de nos caluniar com situações difamantes, mas ele apenas se opõe à nossa maneira de pensar. O inimigo é aquela criatura que ela consegue agir nos prejudicando e ela sai do seu curso diário, que ela teria da sua rotina, para nos prejudicar, nos querer fazer o mal. Esse é um inimigo. E esse ele pode estar tanto encarnado quanto desencarnado. Então, quando nós temos essa situação, nós deveremos usar da seguinte profilaxia: cessar este círculo vicioso de realimentação de ódio. Quando alguém faz algum mal, porque nutre algum ódio por mim, e eu revido, eu me coloco no mesmo patamar. Eu vibracionalmente, eu estou na mesma sintonia desta criatura. E aí, isso é uma doença da alma. O ódio, o rancor, é uma doença que nós deveremos cortar este mal pela raiz. Então, quando Jesus nos solicita que nós oremos e tenhamos amor pelo nosso inimigo, é no sentido não de ficar mandando um presente de aniversário, um presente de Natal para aquela pessoa que quer nos prejudicar, mas simplesmente não querer a vingança e querer o bem, orar para que aquela pessoa se reequilibre. Ao fazer isso, nós estaremos nos reequilibrando, saindo dessa faixa de sintonia que não é benéfica para nós. Vamos estar suprindo as nossas necessidades internas de reequilíbrio e vamos estar irradiando para aquela pessoa que nos prejudica forças reequilibrantes para ela, para que ela também possa sair daquela sintonia, porque aquele companheiro, aquela pessoa poderá também estar sob o jugo de algum obsessor querendo nos prejudicar. Então é importante que nós vibremos por ela, para auxiliar, inclusive, a espiritualidade a nos ajudar. Quando nós estamos orando, nós estamos trazendo um benefício para nós e permitindo que a espiritualidade atue também, se aproximando e nos reequilibrando. Ao vibrarmos ódio e querermos prosseguir com a inimizade, com a vingança, o que acontece? Nós vamos estar atraindo criaturas e também situações semelhantes a que nós estamos vibrando. Na vida existe essa lei de semelhante atraindo semelhante. Então, o grande segredo, a grande contribuição
para que possamos quebrar essas algemas do ódio, é justamente não realimentarmos este ciclo. E aí nós vamos perceber a grandeza desta mensagem de Jesus, que é o nosso médico das almas, é o nosso médico espiritual, e quando ele trouxe isso, é algo revolucionário. Pode parecer uma questão simples, apenas para fazer o bem, mas não, é algo revolucionário, porque até então, apesar das escrituras antigas já dizerem para tratar bem o inimigo, nunca ninguém havia proposto antes este benefício do amor ao semelhante. Lembrando, meus amigos, que em algum momento de nossas vidas, lá no passado, com certeza nós já também tivemos uma situação onde nós prejudicamos alguém. E quando tomamos consciência disso, nós com certeza tivemos grandes arrependimentos e pedimos muito a Deus que nos desse novas oportunidades de revermos aqueles nossos passos equivocados. E nos foi concedido essa bênção, essa graça. Qual de nós poderá dizer que nunca errou, que nunca prejudicou ninguém? Os escaninhos de nossas almas hoje não nos permitem verificarmos, lembrarmos do que já fizemos. Mas com certeza não fomos aquelas pessoas tão boazinhas quanto gostaríamos de ter sido e com certeza já prejudicamos muitas pessoas. Mas hoje, sob o conhecimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nos é concedido trabalharmos e também agirmos de forma que reparemos e na nossa matemática divina possamos trazer a nossa contribuição. E naquele momento que nós talvez tenhamos agido de forma não muito correta, Jesus, Deus, permitiu que o sol aparecesse para nós da mesma forma daquele que nós prejudicamos, que a chuva caísse sobre nós, que também é essa fala de Jesus, que o sol nasce para os justos e os injustos, a chuva também cai para os justos e os injustos. Então um dia nós já, mesmo durante os nossos equívocos, nós já fomos beneficiados com essa possibilidade do recomeço. Então cabe a nós também, assim como fomos beneficiados, suprir a necessidade do outro, que apesar de também estar possivelmente provocando situações que não são tão amigáveis, adequadas para nossas vidas, ele também é um filho de Deus e necessita do nosso amparo, do nosso socorro. Aquele que mais conhece, mais será exigido. Então, se nós já sabemos, já dizemos seguidores de Jesus, é importante que nós nos digamos, não somente seguidores, mas que pratiquemos aquilo que ele nos solicita. E ao, então, direcionarmos pensamentos de bem-querer e só de já não querer a vingança daquele irmão que está nos prejudicando, nós já estamos amando os nossos inimigos. Então, com essas reflexões, nós desejamos, caso algum irmão esteja nessa situação, se sentindo magoado, prejudicado, rancoroso com alguém, seja da família, seja do trabalho, seja do dia a dia, cortemos isso e alimentemos a nossa alma com os sentimentos de boas vibrações, pensando paz, pensando harmonia, pensando cada vez mais em sentimentos mais nobres. Fiquemos então, meus amigos, na paz de Deus e que Ele possa continuar nos fortalecendo em nossa intimidade para que possamos superar a nós mesmos e vibrarmos sempre em paz, em amor, em equilíbrio, em harmonia e, consequentemente, em saúde. Jesus abençoe a todos. Que assim seja.